Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. Hoje tenho a honra de estar conversando aqui com meu amigo, professor, Dr. Humberto Luz Oliveira, professor de Física do campus São José, no nosso projeto Educadores. No projeto Educadores, a gente conversa com personalidades, com pessoas que fazem a diferença na vida dos estudantes por meio da sua prática profissional. De pronto, passa a palavra para o professor Humberto e peço para ele se apresentar e dizer como é que ele começou essa história de ser professor, de onde é que surgiu isso, na adolescência, mais adulto, como é que foi essa trajetória de chegar hoje a ser o grande professor Humberto? Muito bem, é uma boa pergunta. Então, antes de mais nada, professor Josué, agradeço o convite aí. Então, realmente é uma grande satisfação participar desse projeto Educadores aí que você tem se dedicado. Tá? Então, é uma coisa bem importante de divulgar, digamos, os pares aqui do campus. Então, me sinto bastante privilegiado, lisonjeado também, né, por estar nesse time. Eu sei que você já chamou já o meu colega, o Marcelo Chapo, né? Então tá, digamos assim, ser chamado para esse projeto significa estar na mesma prateleira. Então me sinto bastante honrado aí. Tá? Bom, a minha história, digamos assim, com o ensino, né, com a questão de professor, eu acho que ela tem um pouco a ver com a minha formação lá no ensino médio. Tá? Então, por exemplo, assim, na parte de exatas, eu sempre fui um aluno que tinha grande facilidade, muita facilidade. Então, por exemplo, matemática, física e química, geralmente os meus colegas me chamavam de nerdola, né? Porque eu acabava resolvendo tudo, eles me chamavam assim para ajudar, né? Então, eu não realmente eu estudava bem pouco com isso, tá? Então eu tinha muita facilidade. Mas, por outro lado, na parte de biologia, que também faz parte da exata, eu tinha assim uma grande dificuldade. Eu não conseguia, às vezes, associar, fazer uma espécie do mapa mental, assim, fazendo as conexões dos conceitos de biologia. E realmente, assim, quando eu passava, né, geralmente a professora me dedava para a próxima, olha, o Humberto passou com as calças na mão, né, cobra ele, não dá moleza para ele. Então, já me dedava, eu já entrava na lista negra da professora. Né? E então eu acabei, digamos assim, estudando em escola pública, né, então eu tive a sorte de estudar num tempo que era bom, tá? Então tinha ótimos professores, e inclusive na escola pública a gente também tinha assim cursos técnicos, né? Então você tinha técnicos comerciais, né? A gente tinha até uma professora de música. Então foi ali que foi mais ou menos a minha iniciação com a parte de música. A gente tinha um coral na escola. E eu tentei, digamos assim, participar do coral, acabei não dando certo, né? Porque ela foi me trocando de lugar, assim. Eu comecei numa ponta, ela foi me levando para uma outra ponta. Ou seja, olha, Humberto, infelizmente você não pode participar do coral, porque a tua voz está em formação e cada dia você tem um timbre, eu não sei onde vou te colocar. Aquilo me deixou bastante assim frustrado e eu acabei indo para estudar um instrumento. Daí virei mais instrumentista mesmo. Né? Então, jamais, assim, eu tentei cantar novamente. Tá? Depois daquilo, realmente meio que me sequelou e eu acabei virando só mais um instrumentista. E a parte, digamos assim, do ensino de física, ela veio bem depois, assim, Josué. Eu lembro que com 18 para 19 anos ali, eu tentei vestibular para ciência de computação. Eu era muito apaixonado por isso. Né? E aí eu fiz o vestibular, eu sou natural de Porto Alegre, né? Então fiz vestibular na Federal do Rio Grande do Sul, e o curso de computação naquela época era muito disputado, então tinha que fazer uma pontuação assim absurda, né? Então embora tenha ido bem, eu acabei não conseguindo entrar, então eu acabei depois assim trabalhando, né? Então na área de operador de computador, 6 horas, né? Então para mim foi legal. Então, naquela fase de 19, 20 anos, assim, já trabalhando, não estava em casa com os pais, o dinheiro era tudo meu, então era só curtição, né? Aí pude comprar instrumentos, sabe? Então, acabei tendo uma banda, então teve todo um envolvimento nessa parte. E eu só fui, digamos assim, fazer vestibular novamente e quando eu tinha 22 anos, tá? Quando eu estava trabalhando, assim, né? E
a gente estava conversando num bar, assim, e surgiu, assim, a questão, assim, do vestibular, e aí eu falei para eles assim, olha, eu, eu já estudei já bastante, assim, para entrar, né, e a galera, como era muito festeira, não acreditou, né, então eu acabei daí naquele ano mesmo, prestando vestibular, daí eu escolhi física, porque era uma parte, assim, que eu sempre gostei, eu gostava das aulas do meu professor, assim, tinha sempre essa questão, assim, da curiosidade, então, naquele tempo, a gente não tinha, por exemplo, data show, não tinha simuladores, mas ele tinha, assim, uma pegada com relação à parte da física, que ele trazia a parte histórica, Josué. Então, assim, ó, ele cativava a gente, sabe, mostrando, assim, a atmosfera que tinha, assim, por exemplo, assim, num período da termodinâmica lá, mais ou menos em 1700, 1800, né, como que se desenvolveram, digamos assim, as máquinas térmicas, a questão da máquina a vapor. Então, ele trazia todo esse cenário e a gente ficava assim, numa espécie de imersão naquela atmosfera que ele nos contava. Então, eu achava aquilo fantástico. E aí, é isso que eu quero fazer. Vou fazer física. Daí, acabei fazendo, passando, né? E o curso da Federal do Rio Grande do Sul lá, nossa, é um curso excelente, é um curso top, assim. Já começa pela biblioteca. Nossa, Jesus, eles têm uma biblioteca assim absurdamente fantástica. Eles têm uma sala que é de periódicos importados, assim, que só entra só o bibliotecário, sabe? Pela questão assim de contaminação dos livros, assim, para não se deteriorar, sabe? E a gente tinha assim um arsenal de livros. Então, imagina, eu acabei virando um rato de biblioteca, né? A gente estudava direto, e daí fiz amizades, né? Tinha uns laboratórios de física, então acabei assim gostando bastante. Mas no primeiro momento, assim, que eu chamo de primeiro momento, são os 4 primeiros semestres ali que a gente está fazendo, digamos assim, o básico, né? Que é a física básica ali. E eu ainda trabalhava, tá? Então eu trabalhava no período da noite. Então eu fiz um curso assim um pouco mais lento por causa que eu estudava mais de manhã e deixava a tarde para estudar, porque o curso de física ele é muito exigente, muito exigente. Os professores são muito exigentes mesmo. E eu percebia que se eu, digamos assim, eu carregasse de disciplinas, eu não ia dar conta. Então, eu preferi fazer, digamos assim, ó, um curso mais demorado, mas fazer um curso bem sólido, bem formado, sabe? Bertão, só um comentário ali, um parênteses, desculpa te interromper, mas fica claro que você ter entrado um pouco mais tarde na universidade te deu muito mais maturidade, né, para você fazer o curso com mais inteligência, inclusive na tua grade, nos teus horários, né, porque você viu que você escolheu já de acordo com o teu ritmo, né, trabalhando e tal, e isso tudo deve ter contribuído. E só para te devolver a palavra, lembrar que você falou do projeto educador, lembrando o seguinte, nós vivemos tempos difíceis, onde todo mundo é questionado, a educação é questionada, os professores, né, perderam um pouco a importância que deveria ter na sociedade, como tem em vários países. Então, conversar com professores é muito importante, dar voz, né, para professores que fazem diferença, eu acredito que é necessário, né, é essencial para os tempos que a gente vive. E conversar com pessoas que têm uma contribuição e que têm já uma carreira é fantástico. Aí eu faço a segunda pergunta para você terminar essa primeira e responder. Se você encontrasse hoje o jovem professor Humberto, que começou a dar aula lá, depois de formado, o que você diria para ele? O que se aprendeu hoje? Poxa, eu deveria ter feito diferente quando eu era mais novo. Olha, sabe assim, ó, o que eu vou te falar? Às vezes a gente toma um caminho assim que parece não ser o melhor, sabe? Mas lá na frente você acaba vendo que foi, digamos assim, a melhor solução, tá? Porque hoje, por exemplo, eu me sinto plenamente realizado como professor, tá? Talvez se eu tivesse ido pela essa questão da computação, que seria, digamos, uma coisa completamente diferente, né? Então, a computação significa, assim, você estar mais focado, trabalhar de forma mais individual do que coletiva, né? Então, você não trabalha com pessoas, e trabalhar com pessoas, você tem, sim, uma riqueza muito grande dessa troca. Então, você aprende bastante também. E eu acho que nessa questão de professor, você tem que estar aberto a isso, né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás,
eu falaria para ele assim, olha, não faz computação não, faz a física, né? E daí talvez eu tivesse começado mais cedo, sabe? Tá? E aí, só para fechar esse gancho dessa questão que você falou, assim, que é importante escutar o professor. Eu acho que isso aí que você colocou é muito fundamental, né? Se a gente olhar agora, por exemplo, a discussão que a gente está tendo em torno do novo ensino médio, né? Então, a gente tem, assim, uma proposta do novo ensino médio onde não foi consultar os professores, né? Então, quem decidiu assim, fazer uma diretriz, assim, uma nova proposta para o ensino médio, são pessoas que não estão em sala de aula, então que não entendem da realidade, sabe? Então, é certo que daria errado, por isso que a gente está retomando tudo isso. Então, às vezes, assim, você demorar um pouco mais, sabe, para tomar para fazer uma escolha melhor, é melhor do que de você ser muito apressado para fazer isso, né? Então, acho que é muito importante essa questão que você está trazendo através desse projeto de educadores e dando voz para a gente aqui, né, para a gente poder falar um pouco a respeito disso mesmo, tá? E aí, só para fechar, então, essa minha trajetória ali da parte da física, depois da quinta fase, tá? Na quinta fase eu decidi ser bacharel, tá? Eu decidi ser bacharel, embora eu tenha as duas ênfases, né? Eu sou bacharel e sou licenciado também, tá? Mas eu decidi ser bacharel porque no curso que eu estava fazendo existia também essa questão de discriminação também, sabe? Porque assim o pessoal entre nós mesmo, né? Falava de que se você escolhesse licenciatura, significava que você era mais fraco, não tinha capacidade, coisa e tal, né? O curso de bacharelado é um curso assim mais difícil, que é mais teórico, você trabalha com mais conta. E nessa época, por exemplo, a área de educação, a área de ensino de física, ela não era forte, tá? Então eu sou de um tempo de 1990 ali, né? Quando eu ingressei para fazer. Então essa parte, digamos, do ensino de física, você teria, digamos assim, menos status, né? Do que ser um bacharel, onde você poderia ser um pesquisador, até com um doutorado, virar um professor da universidade. Então, isso era status, né? Se você fizesse só licenciatura, você fatalmente daria aula no estado, por exemplo, né? Ou no município. Tá? Então, isso acabou me influenciando também. Pouca Eu, gente quer eu, ser professor, né, Humberto? Pouca gente acha. Essa é uma forma de falta de reconhecimento. Você achar que um professor é mais fraco, ser professor porque é uma escolha mais fraca. E isso é um problema porque a sociedade como um todo começa a menosprezar a figura do professor, que é a pessoa muito preparada, né? E você pode concluir, desculpa te interromper de novo, e aí eu te faço um gancho. Você se lembra do teu primeiro dia de aula com professor mesmo? lembro. Eu não vou lembrar o nome dele agora, tá? Não vou lembrar o nome do professor. Era um professor muito legal, assim, muito bom, tá? Gostava muito dele. Ele chegou na aula, assim, no primeiro dia de aula, ele chegou e falou assim, seguinte, como é que eu transformo um Chevette num carro esportivo? Aí a turma toda ali, acho que eram uns 40 alunos, né? Um olhando para o outro, assim, né? E aí começamos a chutar um monte de coisa. Não sei o quê, bota a roda tala larga, não sei o quê, faz isso, faz isso. E ele olhava, a gente dava risada, assim, né? E ele falou, não é nada disso. Galera, para transformar um Chevette em carro esportivo, basta botar um tênis velho ali atrás no porta-mala, pronto, é um carro esportivo. Daí a gente olhou assim, mas como assim? Pois é, galera. Então, quero dizer para vocês que a física é mais ou menos assim, certo? Você tem que estar olhando sempre com outros olhares aí, né? Então, E essa foi... foi ótimo. Foi ótima sacada. E teu primeiro dia como professor, tu lembra? Então, vale os estágios? Os estágios, por exemplo, vale? Vale. A sensação que você teve de entrar em sala de aula pela primeira vez, como é que foi? Tá, isso. Então, eu fiz o estágio com uma professora ótima, eu lembro o nome dela, né? Ela é professora ainda ativa da URGS. O nome dela é Fernanda Osterman.
tá? E eu dei sorte porque isso foi na licenciatura, tá? Daí eu estava fazendo, tinha terminado o bacharelado e depois fui fazer a licenciatura. E daí eu tive professores ótimos, tá? Excelentes na licenciatura. Nossa, espetacular, assim, cada aula maravilhosa, assim, E sabe? você pode nominar, porque é uma coisa que eu tenho pedido para os entrevistados, né, que fazem depoimentos, é destacar quais são os professores que fizeram a diferença e que você lembra depois de 20, 30 anos. Porque eu brinco o seguinte, eu tenho uma teoria como docente. Você só se lembra daqueles professores que fizeram a diferença na sua vida de alguma forma. Então, depois de 30 anos, sobram 3, 4, 5 que você lembra. Os outros você esquece. Infelizmente, assim é a vida. Tem alguns professores que marcam a nossa vida e a gente vai lembrar para sempre, com muito carinho. E outros a gente sabe também que são essenciais, mas não lembra. Quais são os que você se lembra? E eu faço isso, falo isso que não é nem com... eu acho até triste, porque a gente precisa de todos, né? A gente, às vezes, tem alguns que a gente lembra porque é a área que a gente gosta mais, mas não que os outros não foram essenciais. É que a gente só lembra daquele que, vamos dizer, o viés de confirmação, aquele cara que é parecido com a gente, o que a gente admira mais, a gente vai lembrar. Os outros foram também muito importantes e a gente, infelizmente, acaba esquecendo. Quais são que Nossa, você se lembra? Nossa, perfeito, José, perfeito. Muito legal. Assim, é muito bacana essa pergunta aí. É muito ótima. Assim, ó, eu acho que eu lembro de uns 10, mas assim, ó, para ser criterioso, eu vou pegar só 4, tá? Então, vou pegar 2 da licenciatura e 2 do bacharelado, tá? Então, vou começar com o bacharelado. O bacharelado eu tive um professor de mecânica analítica, né? Mecânica analítica é uma disciplina bem difícil, sabe? Porque ela é uma disciplina com uma matemática muito sofisticada, né? E ela usa bastante integral e diferenciação para, por exemplo, assim, você trabalhar sistemas do ponto de vista da abordagem da energia. E aí, em vez de você escrever na forma normal, você escreve na forma diferencial e você determina para esses sistemas, por exemplo, um sistema Hamiltoniano ou um sistema Lagrangiano, por exemplo, tá? E daí você vai trabalhar com as coordenadas, digamos assim, do teu sistema, na parte da posição e na parte da velocidade. E assim, o que eu achava fantástico do professor Mário Costa, tá? Esse era o nome dele, assim, ele trabalhava com uma matemática muito pesada e na época ele estava tentando trabalhar com a teoria do tudo, sabe? Na questão de tentar achar uma equação que você pudesse juntar todas as forças, certo? E eu lembro que ele tinha dito para a gente, numa aula lá de mecânica analítica, que ele já tinha desenvolvido assim, uma teoria para isso, só que a quantidade de dimensões era muito absurda. Era 26 dimensões para poder explicar as 4 forças, né? Que seria, digamos assim, a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, tá? E daí essas dimensões, elas são o quê? Elas são, digamos assim, variáveis, né, do teu sistema, que em princípio são as que a gente conhece, assim, do cotidiano aqui, as espaciais, mais a questão do tempo, e depois você começava a incluir outras coisas, como, por exemplo, a questão da densidade, né? Então você ia incluindo outras variáveis nessa equação, assim, monstruosa lá, tá? E o que eu achava fantástico dele era a questão da didática, né? Então ele às vezes levava uma espécie de um peão lá para mostrar para nós assim o movimento do peão, que era extremamente complicado e a matemática, a física por trás extremamente complicada também. Mas sabe o que ele fazia, Josué? Ele usava um quadro para a aula toda. Então ele organizava aquele quadro para a gente não precisava assim. Ele falava, galera, vocês não precisam correr. Vocês podem copiar com tranquilidade. Vocês têm que focar no que eu estou falando aqui. Então a gente curtia a aula, sabe? Era uma. E naquela época não tinha assim o celular, né? Porque hoje o professor que todo mundo tira foto do quadro é do Volney Veleda, né? Que é um grande professor ali, né? Então naquela época tinha que ser mesmo copiar mesmo com capricho, Ó, né? E ele tirava tudo daqui, ó. Ele com um quadro branco, sem nota nenhuma, tirava tudo daqui, ó. Sabe? Aparentemente parece que ele tinha uma espécie de um mapa mental da aula e sabe, e fazia uma transposição do que estava aqui, ó, para o quadro.
de uma Provavelmente forma... ele preparava muito a aula dele, né? A gente só vê a ponta do iceberg. Eu brinco, né, que nosso trabalho, 10% é o que é visto, 80%, 90% nós preparamos, né? Ninguém vê, né? É o trabalho de bastidores, né? E aí, falou desse professor, né? Também não te esquece que hoje você também dá aula para o ensino técnico integrado e você também é referência para a meninada de 14, 18 anos. Não te esquece de dizer para mim qual professor ou os professores que te influenciaram no ensino médio. Isso também é importante. Elogio não custa nada e faz bem para as pessoas. Tá, tá, eu vou lembrar também, vou lembrar também. E daí, eu tinha uma professora também, que infelizmente ela já é falecida, a professora Ruth Schneider. Inclusive, outro dia até falei dela para o Chapo, assim, eu contei uma particularidade dela, assim, e ele riu assim, sério, né? É, então, ela era fantástica, tão fantástica que ela deu para nós teoria eletromagnética, tá? Não do Harvey, né? Mas sim aquela teoria eletromagnética um pouco mais avançada do Hertz-Milford, tá? E, e daí ela fazia, digamos assim, um processo de avaliação com a gente do tipo uma parte conceitual em sala de aula e uma parte teórica para casa. E nós olhamos assim, nossa, ela vai deixar a gente fazer a prova em casa, sabe? Nós achamos, então vai ser uma barbada, né? Nós pensamos assim, né? E daí a parte conceitual, realmente, ela queria que a gente soubesse explicar mesmo a física, a natureza do que estava acontecendo, né? E daí a prova era igual para todos. Só que a prova para casa era uma prova individual. Eram questões, eram duas questões para cada um. Então, as minhas questões não eram igual ao do meu colega. Josué, você imagina o trabalho que dá para fazer isso, José? Entendeu? E ela se dedicava a fazer isso. Tá? Então, eu tinha que resolver o meu problema. Entendeu? Eu tinha mais dois colegas ali, a gente estudava junto, coisa e tal, mas, sabe, a gente se ajudava, mas eu tinha o meu, eu tinha que resolver o meu, e o meu não era igual ao dele, Ô, sabe? Humberto, eu tô louco para entrar aí no tema do plágio daqui a pouco, porque você acabou de me dizer, imagina, trabalho individual não dá para fazer aquilo que o pessoal faz hoje, trabalho em grupo, onde um trabalha e os outros levam vantagem, mas termina aí a tua fala aí com os professores nota 10 aí, que eu quero entrar nessa questão tão problemática de hoje, que é você copiar, né, você levar vantagem sem ter crédito, né? Certo, certo, bem importante isso. E na parte da licenciatura, eu tive um professor, o professor Fernando Lang, né? Fernando Lang, ele é ativo, então ele produz bastante material, por exemplo, assim, ele é chamado para corrigir provas, então ele inclusive tem um site, eu não vou lembrar o nome do site agora ali, mas teve em 2013, teve uma questão do Enem que envolveu o princípio de Bernoulli, sabe? Do ponto de vista, assim, ó, você tem uma garrafa, tá? E é feito, digamos assim, ó, furos na garrafa, 3 furos, tá? E, e daí, desses 3 furos, a resposta que foi dada, digamos assim, para o gabarito, não condizia, digamos, com a física, realmente. Então, quem preparou a questão estava errado. E aí o Lang, ele entrou em ação, né? Então, ele fez uma discussão dessa questão, e está publicado nesse canal que ele tem lá. Tá? Então, ele é um professor bem ativo, e assim ele era na aula, sabe? Então, ele era bastante dialético, assim, em sala de aula, ele era provocativo, então fazia com que realmente a gente discutisse, interagisse mesmo, sabe? E a professora Fernanda Osma, né, que ela foi a experiência pela qual eu tive aula a primeira vez no estágio, né? Então ela tinha uma pegada bastante de física moderna. Então ela propôs para a minha turma, né, que trabalhou com ela na licenciatura, trabalhar a questão da supercondutividade e também a física de partículas. Então, esses temas de física moderna nunca tinha sido explorado antes. E a gente foi uma turma piloto para fazer isso, né? E, putz, eu lembro que a primeira vez que entrei assim para dar aula, eu entrei para fazer, digamos, o estágio de observação, né? Fiquei observando. Observar é fácil, né? Agora, quando você entra na regência, ou seja, você vai lá para frente, eu lembro que falei para ela assim, nossa, Fernanda, eu tô nervoso. Ela me levou na escola até, ela me deu carona, eu tô nervoso, não sei se eu vou conseguir, coisa e tal. Eu lembro que eu tinha um frio na barriga, coisa e tal,
mas depois, acho que de 5, 10 minutos, eu relaxei, e daí fluiu, sabe? Então, eu tinha preparado a aula, foi legal, mas realmente foi bem estranha essa sensação do frio na barriga ali, né? E eu acho que isso a gente tem que ter, né? Toda vez que a gente entra na sala de aula, a gente sempre sente um pouquinho de frio, assim, quando a gente vai dar uma aula, né? Mesmo que seja uma turma conhecida, coisa e tal. Mas depois você já domina o negócio e a coisa acaba fluindo. E E no no, ensino médio, não esquece. isso, e no ensino médio, eu tive um professor chamado Luiz Fernando, muito bom também, muito bom, formado pela Federal do Rio Grande do Sul lá. É, ele deu aula para mim no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. E ele levava, assim, coisas para demonstrar, né? Então, levava coisinhas caseiras, assim, para fazer as demonstrações. Então, eu achava isso uma delícia, assim, porque... E vocês fazem isso hoje, né? Eu vejo que vocês fazem desse jeito hoje, né? Isso, isso. Porque assim, ó, eu vou te confessar, assim, ó, eu tenho uma grande facilidade da parte abstrata, sabe? Então, assim, eu não tenho dificuldade com teoria, de ficar imaginando, assim, no campo mental. Mas eu te confesso, assim, que tem pessoas, eu tive já colegas isso já durante tanto o ensino médio como a graduação, que precisa de ter a parte concreta, sabe? Então, em vez de você, digamos assim, ó, partir, digamos assim, do concreto, desculpe, do abstrato para o concreto, ou seja, digamos, da teoria para a prática, tem pessoas que precisam do caminho contrário, da prática, né, do concreto para o abstrato. Então você vai ter que fazer o caminho de volta. Então, eu acho que isso faz toda a diferença na formação do professor. Você dá essas possibilidades para ele poder entender que a gente tem hoje, assim, um universo de ferramentas, tá? E aí, por exemplo, assim, não tem um jeito único de dar aula, sabe? Então, porque você tem ali N alunos. Cada aluno é uma realidade, é uma história, e você tem que se envolver com eles, você tem que conversar para ver, assim, ó, e absorver que atmosfera que eles têm. Então, eu te confesso, assim, ó, que dar uma boa aula é muito mais difícil do que escrever um artigo, tá? Muito mais difícil. Fantástico. Fantástico. Essa Tá? primeira parte, Humberto, perfeito. Você aí conseguiu homenagear. Eu coloquei o nome dos teus professores ali agora há pouco, né? Para as pessoas saberem, né? Eu acho que eu coloquei a página também do professor aí também, tá? Aqui, ó, que é a professora Fernanda Osterman, né? Osterman, e do professor, Osterman. é isso, e o professor também ali, Fernando Lang da Silveira, né? Do Departamento de Física. Isso, Já isso coloquei aí. ali o link aí para quem quiser ver, né? Tá ali na tela também, tem uma página dele, acho que é legal também, quem tiver curiosidade também. E eu tenho certeza que esses professores provavelmente marcaram tanto que você, de alguma forma, tenta reproduzir o método dele. Assim como eu também gosto muito do professor Álvaro Prata, eu sempre tento fazer o melhor possível, chegar no nível dele, de usar as técnicas e metodologia que ele usava. E você falou também, professor ali do ensino médio, né? Na época que você estava ainda um menino ainda. Provavelmente essa pessoa também, pela questão dos exemplos, te influenciou a tal modo de você fazer física, inclusive. E até hoje você, inconscientemente, pode estar usando até uma metodologia desenvolvida por ele sem perceber que é dele, né? Porque a gente às vezes mistura muita coisa, porque a gente aprende metodologia, aprende didática, mas a gente dá o nosso toque, né? Então, nesse sentido, eu tenho certeza que são professores que devem ter feito a tua cabeça, para você hoje fazer cabeça de outros jovens, né? Posso só dar um fechamento ali? Eu tive uma professora de história também, a Maria Cristina, uma professora fantástica. Você sabe, assim, que eu sempre fui muito introspectivo, Josué, tá? Então, assim, eu era bem tímido, coisa e tal. Então, em sala de aula, os colegas me chamavam, assim, para as coisas, porque eu ficava mais escanteado ali. E daí a professora de história, a Maria Cristina, ela tinha uma pegada, digamos, de fazer com que a gente participasse. Então, ela pegava livros de história para a gente fazer debate. Então, com ela, foi a primeira vez que eu experimentei a gente sair desse esquema de sala de aula que, sei lá, é de 1900, sei lá, 1700 e pouco lá, ou seja, 1500, 1500. tá? Então ela colocava a gente assim em círculos, se olhando, sabe? E eu lembro assim um livro fantástico que eu li dela, não sei se você já leu,
do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Nossa, cara, que delícia, que aula, assim, a gente tinha, assim, sabe? E nesse aspecto, por exemplo, o exemplo dela, eu tento trazer para os alunos, né? Então, agora eu estou ministrando ali uma disciplina que você domina, né? Então, eu estou com a terceira de hack. A terceira de hack tem a parte de termodinâmica. A gente começa a discutir ali a parte de calorimetria, sabe? Passa pelos processos, os mecanismos de transferência de calor, sabe? Diagrama de fase, primeira lei da termodinâmica e termina lá com a segunda lei da termodinâmica lá. E eu trago, digamos assim, alguns textos, né, e gero perguntas para eles, a partir do texto, interpretarem e elaborarem respostas. Então, eu tento fazer com que eles, digamos assim, comecem a ter uma leitura científica, assim, sabe, com um olhar diferente. Então, é uma provocação que eu faço com eles, tá? Fantástico. E a professora Ruth, eu ainda uso coisas dela, assim, você tem razão, assim, por exemplo, eu estou com uma turma agora da engenharia ali, tá, engenharia de telecomunicações, e a gente está tendo aula de Física 2. E eu propus para eles, então, eu tinha, digamos assim, um plano de ensino ali pronto, que previa, digamos assim, aulas bem tradicionais, tá? Mas aí a gente foi conversando nas primeiras semanas e a gente está mudamos completamente, sabe? Então, aquilo que está no plano de ensino não é mais o que eu estou fazendo em sala de aula. Então, a gente teve um capítulo de fluidos e aí a gente pegou um artigo de fluidos ali para estudar, né? E a gente começou a estudar, eu comecei a estudar com eles e a gente descobriu que tem coisas que dá para fazer no artigo. Então, eu propus para eles, cara, vamos fazer junto uma continuação desse trabalho aqui, ó. Os autores deixaram isso aqui, ó, lacuna aberta. Vamos fazer um estudo. Então, por exemplo, se tem uma questão da tensão superficial ali que eles comentam, mas eles deixam assim para baixo do tapete. Eles não avançam, sabe? E daí eu discutindo com eles ali, a gente podia fazer um método tipo meio que lusitano, sabe? De medidas ali, faz medidas, anota as medidas, faz medidas, anota as medidas, para a gente poder tirar, digamos, um parâmetro da questão da superficial da água ali, sabe? E aí as provas, eu também não vou fazer mais provas mais tradicionais. Então, eu vou fazer no mesmo estilo da professora Ruth, né? Então, a gente vai fazer agora, sexta-feira, a parte conceitual em sala, mas no final de semana eles vão levar a prova, digamos assim, teórica, para fazer, cada aluno vai ter os seus problemas também. A vantagem que eu estou fazendo isso porque é uma turma pequena, tá? Então, não é uma turma com 40 alunos. Se fosse uma turma com 40 alunos, sem chance, né? Mas como é uma turma pequena, eu consigo fazer essa coisa mais direcionada, né? Então, eu consigo fazer com que eles realmente tenham o nosso perfil, né? O Instituto deseja que os alunos se transformem em estudantes. Para quê? Para ser nossos parceiros, sabe? Então, assim, ó, eu queria até te fazer uma pergunta, já aproveitando aqui, ó, que eu olhei também teu currículo, teu currículo é bem grande, né? Então você tem uma experiência absurda também, Eu só sou tá? velho, só sou muito velho, por isso. Mas você tá que nem vinho, né? Parece assim, quanto mais velho, mais pode apertar mais que rende mais, tá? Tem mais tanino. E, e daí eu vi que você tem uma experiência assim na parte de gestão bem interessante. E eu lembro que você estava na gestão do Gariba, né? Você era o pró-reitor e eu soube que você não está mais, né? Então, a primeira pergunta, responde se quiser. A tua intenção futuramente é continuar, digamos assim, nessa parte de gestão do nosso Instituto Federal? Você tem, almeja, por exemplo, agora o cargo máximo da nossa instituição, tá? E eu acho isso legal, assim, que eu gosto de você, eu acho que é uma pessoa para cima, alto astral. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim, entendeu? Pessoas alegres, divertidas, que não sejam pessoas rancorosas. Tá? A gente não pode, mesmo quando, digamos assim, a gente é defrontado assim, com alguma coisa. Hoje em dia, está tudo polarizado. Né? Ou seja, tudo parece assim, ou você está na bolha de alguém, ou você não faz mais parte da bolha. E se você não faz parte da bolha, simplesmente você é um desafeto. Então as pessoas não toleram mais, parece que você não pode ter uma opinião diferente. E eu acho que você
essa expertise, assim, você tem esse talento de trilhar isso com bastante cátedra, assim, com bastante carisma. Então, eu acho isso importante assim, para a instituição ter alguém desse calibre aí, né? Obrigado, imagina. Obrigado, Humberto. Tá, e aí, então, eu quero saber se você tem interesse. E o segundo, eu vi também, e achei curioso, que você foi pró-reitor tempore do Farroupilha e também do Paraná. Como assim? Você fez concurso para lá? Como é que é isso aí? Fiquei curioso. Muito doida a sua pergunta. Olha, obrigado aí pelo carinho. Eu também admiro muito sua carreira aí. Na verdade, assim, eu entrei aos 23 anos na então Escola Técnica Federal, né? Logo recém-formado com engenheiro mecânico. Também tenho aí alguns professores aí, sim, alguns professores que são minhas referências, como você, e isso até hoje me inspira, né? A fazer melhor a cada dia. Eu acho que ainda estou aprendendo ainda a ser o professor que eu quero ser, né? É um processo de construção. Eu tenho melhorado bastante ao longo do tempo. Quando eu entrei, minha referência no IFSC, ali na Escola Técnica, é o professor Hipólito do Vale Pereira Filho. Ele era um professor que tinha doutorado, o único doutorado da escola era ele. Ele veio da UFSC, aposentado, e foi trabalhar com a gente. E ele era o meu mentor ali, né, na área de mecânica dos fluidos. E a partir dele também, do professor Prata, tal, que eu construí minha maneira de ser. Só que naquela época, Humberto, eu tinha preocupação muito com conteúdo, era muito conteudista. Então tinha um plano de ensino, combinado não é caro, meu papai dizia, né? Então eu ia lá, dava o plano de ensino. O professor Hipólito tinha uma outra maneira. O que ele fazia? Ele trabalhava muito mais a pedagogia da afetividade. Ele conquistava os alunos conversando com eles, ouvindo da vida deles, tal. Quando os alunos estavam prontos, ele introduzia o conceito relativo àquele assunto. Então ele usava ganchos. Eu encontro aluno do professor Hipólito hoje, depois de 30 anos, que consegue descrever a aula de física dele, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos inteira, completa. Assim, Que legal. É coisa de chorar de ver que bonito como ele fez diferença na vida desses alunos. E esse projeto Educadores é muito inspirado também como uma homenagem ao professor Hipólito também. Então, dito isso, para dizer assim, que nós temos muito em comum essa coisa do amor aí à docência e a experimentação permanente, né? Que a gente tem que experimentar, testar, né? E a gente vai aprimorando. Às vezes dá certo com a turma, não dá certo com outra, depende do tamanho da turma, depende do momento que você está vivendo. Às vezes tu está com um pouco mais sobrecarregado ou menos sobrecarregado, aí complica. Quanto à outra pergunta, né? Na verdade, assim, eu nunca entrei em gestão porque eu quis ser gestor. Quando eu entrei, já com 23 anos, meio ano depois, o coordenador de curso foi fazer mestrado e pediu para eu assumir a coordenação. Então, eu já entrei como coordenador de curso, lá em 94 já. Eu entrei em 93, em dezembro, e aí em 94 já era coordenador de curso. Então, foi muito rápido para mim tudo. Logo depois de fazer mestrado, voltei, e aí quando voltei, escrevi projeto de pesquisa, e a gente conseguiu um recurso da Fundação Vita e tal, um caminhão, aquele caminhão, laboratório móvel, tal, computadores, a gente conseguiu equipar a escola. Aí eu entrei como diretor, exatamente no momento que ninguém queria ser diretor, todo mundo preocupado com mestrado, doutorado, e naquele momento tinha muito antagonismo, né? E aí a gente entrou para ser candidato porque não gostava muito do perfil da outra pessoa. Mais ou menos assim. Não porque a gente tinha aquele sonho todo. Mas quando a gente entra na gestão, a gente começa a se dedicar, e é apaixonante também, porque a gente trabalha, se envolve com toda a escola. Eu estava conversando hoje com o professor Tiago, né? Então ele tem um carinho muito grande pelas coisas que estão sendo realizadas, pelas obras e tal. E era o mesmo sentimento que eu tinha naquela época, de você olhar para cada canto da instituição, do Campo São José, e ver aqui a gente participou, aqui a gente contribuiu. E sair, depois de 4 anos, assim, com a sensação de dever cumprido. E aí eu fui fazer doutorado. Aí a professora Consuelo me chamou para ser pró-reitor, porque o Zappellini, que é o querido professor Zappellini, meu amigo, ele renunciou, não quis ser mais. Aí ela me chamou, eu fui trabalhar com ela. E por acaso, ela renunciou também depois de 4 anos, em 2011, aí eu era o substituto dela. Acabei assumindo 6 meses, praticamente 5 meses e meio, como reitor pró-tempore do IFSC, em 2011. Só que é o seguinte, graças a essa experiência, conheci o ministro Fernando Haddad, fui lá na audiência com ele, quis saber quem eu era, tal, né? Perguntou se eu estava preparado, perguntou o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer eleição, né? Depois que ela renunciou, tinha uma eleição, então combinei tudo com ele.
ele acatou, me nomeou, né, em 29 de junho, e aí eu fiz o trabalho, saí também de cabeça erguida, fiz um trabalho com muita dedicação, com muito carinho também, né, feliz por ter conseguido dar conta do recado, porque imagina você pegar uma gestão onde a reitora, a professora Consuelo, que era o máximo, ela renuncia e leva a equipe dela junto. Ela levou 3 pró-reitores junto com ela. Então, eu tive que montar uma equipe às pressas para finalizar a gestão, que era dela, não era minha, né? Então, foi um desafio muito grande para mim. Isso chegou aos vídeos do CETEC, né? Graças a Deus, ali eu fui muito bem, comentaram muito bem do meu trabalho. Aí, em 2012, acabou o mandato do reitor do Farroupilha, que fica em Santa Maria, a sede da reitoria, e a eleição tinha sido realizada, e o Conselho Superior não quis homologar, porque inventaram que ela tinha cometido uma irregularidade. Era mentira. Só que eles não sabiam. E acabou o mandato, o reitor disse, eu não vou ficar. Então não ficou nem um dia mais. Acabou o mandato, saiu. Aí o MEC me ligou, o CETEC, você gostaria muito que você assumisse no Santa Maria, você tem essa experiência ali como pró-templo do IFSC e tal. Minha esposa tem família em Santa Maria, porque ela nasceu em São Gabriel. Aí eu consultei minha esposa, não vai, fica na casa da minha tia lá tal. Aí eu acabei indo. Eu fiquei lá uma experiência de 4, 5 meses também no Rio Grande do Sul. Não foi concurso, não. É um reitor, é uma nomeação, pode ser qualquer pessoa com experiência que tem um requisito, né? E como era um problema local de uma disputa eleitoral, na verdade eu fui lá, eu tenho orgulho de dizer, eu fui lá para reparar um problema democrático. Eles estavam querendo, vamos dizer, destruir a reputação da reitora, que depois fez 2 mandatos, a professora Carla Jardim, era uma pessoa super íntegra, muito correta, e eles queriam destruir a reputação dela e queriam também ganhar no tapetão. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu fui lá e restaurei a vontade democrática da comunidade, porque a gente conseguiu fazer o processo administrativo para apurar, descobrimos que não tinha nem irregularidade, e aí, de pronto, a gente nomeou ela como pró-reitora, coloquei ela como minha substituta e a gente começou a trabalhar junto, até ela ser nomeada. E aí a gente conseguiu transferir as boas práticas do IFSC para lá. Então, várias medidas nossas, eu criei lá a comissão de ética, ouvidoria, a gente criou lá, por exemplo, a questão do programa de desenvolvimento de servidores, a portaria de flexibilização nossa, aqui do IFSC, que nós levamos para lá, eles implantaram. A gente deu de presente para eles uma proposta de regimento geral, porque eles não tinham regimento. Então, uma série de coisas boas que nós tínhamos, nós levamos para lá. Mas eu aprendi bastante coisa lá também, que eu trouxe para cá. E aí, voltei para cá, vou fazer doutorado. Não deu outra. No outro ano, em 2013, aconteceu um problema no Paraná, a Operação Sinapse, que dia 9 de agosto de 2013, foram presos lá vários servidores da instituição. Houve um desvio de 11 milhões de reais, né, na IAD, e é uma pena, foi um capítulo ruim na instituição, fico triste, mas aconteceu. E eu, de novo, por conta da experiência que eu tive, eles me ligaram e falaram, gostaria que você fosse. Eu não queria já, porque eu já tinha tido 2 experiências, mas eu combinei com eles que eu ia lá no Paraná para vistoriar, para verificar o que estava acontecendo. E aí eu faria um relatório para eles. Quando eu estava com o meu carrinho, subi na serra ali, chegou no meio do caminho, ligação de Brasília, código 61. Encostei o carro, vou atender, sou obrigado a atender. Atendi. Pediu desculpa para mim, o secretário, disse assim, olha, tivemos que nomear você, porque o reitor que foi afastado cautelarmente, entendeu? Afastaram o reitor no processo. Entendi. O reitor foi inocentado de tudo, tá? Deixa bem claro que o reitor não tem nada. Eu nunca achei que ele tivesse culpa no cartório também. Eu sempre tratei ele como inocente e ele foi inocentado de tudo que foi apontado contra ele. Mas ele foi afastado para investigar. E aí eu cheguei, ele pediu desculpa, ele me nomearam a revelia, sem eu ter aceito. Aí eu acabei indo, falei, vamos, agora estamos aqui, vamos, né? E fiquei lá 6 meses no Paraná também, como... Agora, a grande vantagem foi que eu fui para lá e eu não era da casa, eu não conhecia quase ninguém lá. Então, eu pude ser isento, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Quando você vai resolver um problema como esse, é bom você ter isenção, você não está envolvido com nenhum lado. Aí você não faz julgamento, você faz o que tem que ser feito. E, de novo, aprendi um monte de coisa legal, trouxe um monte de coisa legal para o IFSC também. Uma coisa que a professora Maria Clara adotou, que eu falei para ela, olha, lá no Paraná, o pró-reitor da administração assinava nota de empenho até 500 mil. Aqui, o reitor assinava 300 reais. Então, aí passava um monte de tempo assinando um documento, que é uma coisa simples, pode ser delegado. Então, a gente trouxe algumas coisas também para cá, né? E levei também, de novo, a flexibilização, levei o programa de desenvolvimento, o blog diário do reitor. Eu fiz o blog diário do reitor nos 3 institutos. E com isso eu me comunicava diretamente com as pessoas. Então foram experiências muito ricas para minha carreira e que eu trago comigo, né, como lição. Depois disso aí agora vou para o doutorado. Consegui concluir o doutorado com êxito, né, na área de humanas, eu fiz doutorado na área de desenvolvimento regional, com o segundo objetivo. Eu queria entender mais o processo de expansão
e como a rede federal ela consegue contribuir para o desenvolvimento regional. Fiz isso porque eu trabalhei com a expansão 1, eu estava lá na expansão 1 lançamento, eu estava na expansão 2, estava na expansão 3, eu participei de todas as etapas. Agora, a expansão 4, eu só vi pela televisão, mas eu acompanhei a 1, a 2, a 3. Então, eu tenho muito carinho pela rede federal, que saiu de 150 escolas para 650, 700 escolas hoje, em 15 anos. 2005 até hoje, né? Então, praticamente, é um processo que, obviamente, teve uma parada aí nos últimos 2 governos, mas que ele foi muito pujante. E isso me levou a fazer o doutorado. Terminando o doutorado, eu fiz uma conversa com o professor Gariba lá em 2016, porque a gente disputou a eleição, fiquei em terceiro lugar. E aí eu falei para ele, professor Gariba, olha, ele é mais velho, uns 8 anos mais que eu, né? Falei, olha, eu acho que você tem um capital eleitoral maior, a gente não tem proposta muito diferente, eu gostaria do seguinte, podemos entrar num acordo aqui de de eu te apoiar na próxima eleição, mas gostaria que o nosso plano de gestão que a gente defendeu em 2015 pudesse ser adotado. A gente começou um processo de negociação. Claro que eu falei para ele, gostaria um dia de ter o apoio dele. Ele não disse que sim, nem que não, ficou mais ou menos subentendido, e a gente continuou conversando. E eu disse para ele, não precisa ocupar a função. O que eu queria é o seguinte, é contribuir com o plano de gestão. E o plano de gestão nosso, 2015, ele traz muito o que eu aprendi na geografia, que é a questão dos conselhos de desenvolvimento territorial. Depois eu posso explicar melhor sobre isso, mas eu tenho uma maneira de entender o território, entender como a gestão deva ser. É um pouco diferente da atual. Eu, como pró-reitor, tentei implantar algumas questões, mas não fui tão bem sucedido. Ainda não estamos maduros ou faltou um pouquinho de apoio em alguns momentos para implementar essa ideia. Eu tenho a noção seguinte, cada diretor tem que ser protagonista na sua região, no seu território, e se articular com outros diretores, outras lideranças locais, secretarias locais, para pensar junto e planejar junto a educação. Então, essa é a tese que eu defendo desde 2015, que você pode observar isso nos debates para reitor, que eu trago isso. Hoje eu aprimorei, já faz 10 anos, né? Estou mais amadurecido. Sobre o meu futuro, eu tenho 54, né? Eu vou até os 61 anos, mais ou menos. Tenho mais ou menos aí uns 7 anos de instituição ainda, então tenho bastante tempo, tenho muita energia ainda, espero continuar com saúde, né? Para continuar fazendo experimentação. Talvez eu seja candidato a reitor na próxima eleição, em 2025, vai ter eleição agora em maio de 2025, é uma possibilidade, não digo que não, nem que sim, tem muita gente conversando comigo, eu tenho conversado com muitas lideranças no Estado, é uma eleição estadual, então não é muito fácil você fazer essa articulação, e talvez o reitor seja candidato à reeleição, mesmo tendo dito que era contra a reeleição, então a gente ficou numa situação um pouco diferente ali de entendimento, mas não tem problema não, porque assim, é tudo uma questão profissional, eu tenho algumas ideias que eu defendo, ele tem as ideias dele, a gente pode ir no debate, e acho que a democracia é isso, né? A gente não tem essa de gostar ou desgostar da pessoa, tem que ser ético, respeitoso, né? E eu fiz isso em 2015, com 45 anos, participei da eleição com eu, a Maria Clara e o Gariba, fiquei em terceiro lugar, mas a gente não jogou muito limpo, você pode assistir o debate, não tem nenhuma rasteira, ninguém usou golpe baixo, ninguém, foram debates de altíssimo nível. Então, saí engrandecido e fortalecido em 2015. Então, eu pretendo construir, estamos aí com um grupo de pessoas no Estado, construindo um plano de gestão para o IFSC. Porque se for para fazer a mesma coisa, não precisa participar. Mas eu acho que participar do debate, participar da eleição, já é uma forma também de contribuir para o fortalecimento da democracia, com ideias diferentes. Com certeza. Com certeza. Então, sim, a resposta você fez, eu tenho que responder, eu não fujo de nenhuma resposta, mas não é nada assim que é obsessão, é algo que a gente vai construir. Se a gente entender no ano que vem que isso não é viável, a gente pode dar um passo atrás, mas o certo é que eu tenho construído algumas ideias interessantes com lideranças da instituição. Esse projeto Educadores também tem sido muito interessante, porque eu converso com pessoas que têm visão interessante sobre educação, e daí também surge um monte de insight. Eu tenho conversado com pessoas de outros países, inclusive, e isso ajuda muito a gente pensar fora da caixinha. O mais importante de tudo isso é você sempre buscar bons exemplos no IFSC e fora do IFSC, fora do Brasil também. A gente tem que procurar, mas para isso tem que estar com a cabeça aberta, né? Tem que se inspirar e tem que se motivar. Mas o que eu digo sempre, eu não posso garantir que eu vou estar com saúde daqui a um ano, nem daqui a uma semana. Eu espero manter minha integridade emocional, minha saúde física, né? Quero estar bem, porque se eu estiver bem, tudo flui. Aí eu posso ter a minha cabeça pensando bem. Porque é uma carreira que eu já tenho 31 anos de instituição, já ocupei todos os cargos. Fui diretor de campus, fui pró-reitor, diretor, coordenador de curso, né? Então é uma carreira muito longa e comecei muito cedo, com 23. Eu brinco assim, eu fui diretor aos 32, muito novinho. O Gariba foi diretor de Florianópolis aos 50.
É bem diferente a maturidade que você ocupa uma função. Então, quando você entra muito cedo, você tem um outro vigor, mas não tem experiência. Então, você tem que dosar. Hoje eu acho que o reitor não deva ser uma pessoa muito nova, deveria ser uma pessoa mais de 50 anos, minha teoria. Porque é uma pessoa que já tem uma vivência, né? Porque é um cargo que exige muito equilíbrio, muita serenidade. Então, primeiro, assim, eu já tenho esse preconceito, eu acho que a gente tem que esperar. Os professores mais jovens devem esperar, devem ocupar funções de direção, pró-reitoria, ou se prepararem de alguma forma para chegar na reitoria. Não chegar lá como primeira experiência de gestão ou primeira experiência profissional. Eu acho isso ruim para a instituição, porque a gente precisa, na reitoria, você quer ser operado pelo melhor médico. Então, eu entendo também que a gestão, você quer ser, a governança tem que ser liderada pelos mais preparados, os mais íntegros, os mais preparados, os mais dedicados. Essa é a minha leitura de gestão. Por isso, eu falei demais, mas eu queria te dar uma resposta à altura. Eu gostaria de fazer o seguinte, fazer uma proposta para você. 5 minutos para o intervalo, a gente vai fazer a parte 2, a gente vai focar basicamente no plágio acadêmico, pode ser? Pode ser. Toma um cafezinho aí, a gente encerra aqui a primeira parte. Agradeço muito, Humberto. Essa primeira parte foi importante para a gente se conhecer, para vocês conhecerem também um pouco da trajetória do professor Humberto. Já deve ter o quê? Quantos anos de carreira? Uns 20 anos de carreira já como docente? Eu dou aula desde os 30, eu tô com 57, já quase 30 anos, 27 anos já. 27 já deu para aprender um pouco, muita experiência aí, né? Muito aluno formado, muita gente já que teve sua vida aí tocada e modificada pelo teu trabalho, né? Isso é muito legal. Esse é um lado mais legal de tudo, concorda, Humberto? Concordo. Eu acho que eu tenho assim também nessa parte, digamos, de atuação, né, na parte da docência, eu acho que eu tenho uma boa experiência, né, porque eu dei aula já no município, já dei aula no EJA, já dei aula no estado, já dei aula quando estava fazendo o mestrado e doutorado como professor substituto, né, então eu acho que passei assim por vários caminhos aí, né, então tudo me ajudou, né, tudo isso me ajudou a tentar, pelo menos assim como você falou, né, tentar ferramentas novas, aquilo que funciona você guarda, aquilo que não deu certo você joga para o lado ali. Acho que é bem isso mesmo. Valeu. Muito obrigado, professor Humberto, pela primeira parte. E obrigadão aí, tá? Um intervalo aí para tomar um cafezinho e a gente já volta. Valeu. Tá. Beleza. Tomar minhas cuias aqui, ó. Esse é o meu café.